Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao mais um PodGui, um podcast sobre empreendedorismo para inspirar você que está aí do outro lado das câmeras a realmente seguir um caminho de sucesso, trilhar o seu caminho de sucesso. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, gostaria muito que você curtisse, dá o seu like, joinha, comenta aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilha, me ajuda a fazer esse conteúdo mostrar para o YouTube que ele é extremamente relevante. Beleza? Pessoal, estou aqui hoje com Hugo, CEO do Grupo São Salvador Alimentos, nossa famosa Super Frango aí. Obrigado. Primeiro, queria te agradecer, viu, Hugo, pela presença. Esse cara aqui tem um peso gigantesco no mercado e nós vamos aprender pra caramba, muita coisa aqui. E, enfim, pra gente começar, Hugo, eu queria... Conta um pouquinho da sua história, da história do seu pai, como que chegou até os dias atuais. Enfim, vamos bater um papo bem legal aqui sobre essa carreira aí de vocês. Combinado, Guilherme. Obrigado. Obrigado pelo convite, né, em participar do PodGui. É você que é nosso parceiro, né, da São Salvador Alimentos. Parceiro fiel. Parceiro fiel, né, de muito tempo, aí, de longa data, né, que compra os nossos produtos, tanto Super Frango quanto Boa, né, um grande incentivador, né, das nossas marcas, dos nossos produtos, né, tem uma parceria muito forte aí. Eu falo não só dentro, né, eu falo assim, não só no CNPJ, mas também na pessoa física. Isso. Então, obrigado, né, pelo convite, né, queria agradecer aí todos os telespectadores, né, todas as pessoas que vão nos assistir. E para mim é um prazer, né, estar aqui, poder falar um pouco de empresa familiar, falar de sucessão, porque é um tema que sempre, eu falo assim, ele sempre me motiva muito, porque eu sou, né, eu sou um sucessor, né, meu pai de certa forma também foi um sucessor, então a parte da empresa familiar assim, sempre permeou. Então é a né? terceira geração. Na verdade, eu me considero uma segunda geração, mas eu posso explicar um pouco o porquê, mas os negócios começaram com meu avô, né, então a nossa história começou na avicultura há 50 anos atrás. E lá em Itaberaí mesmo? Lá na cidade de Itaberaí. Então, assim, Então, assim, até antes de entrar um pouco na história, né? Então, a nossa empresa é São Salvador Alimentos, né? Está no mercado de aves, né? De carne de aves processadas desde 1991. Então, são 32 anos de mercado, né? Nós exportamos desde o ano de 2005. Então, são 18 anos aí exportando. E também assim, então nós além da marca Super Frango, né, que é conhecida aí por, acho que a maioria dos goianos aí conhecem algum produto da marca Super Frango, nós também temos uma marca generalista, porque a Super Frango é a marca especialista em frango, e temos uma marca generalista que chama Boa. Então hoje são 8 mil colaboradores a empresa, né, uma receita anual no ano passado de 3 bi 200, né, a receita bruta, líquida deu 3 bi a receita líquida, uma empresa que cresce num ritmo de quase 30%, né, ao ano nos últimos 9 anos. Então, se pegar ao longo dos últimos anos, a gente quase dobrou de tamanho a cada 3 anos. Né, e graças a Deus, mesmo com esse crescimento, né, acelerado, né, as finanças, né, estão em dia, então temos uma dívida, né, políticas, né, através das nossas políticas financeiras, conseguimos manter padrões, né, financeiros aceitáveis dentro do mercado. Hoje somos uma empresa que tem rating, né, que é uma empresa, nós somos um duplo a mais pela Standard & Poor's, a única empresa brasileira não listada de proteínas, né, que tem rating. Então, assim, esse é um pouco do nosso retrato hoje, né? Somos exportadores, 30% da nossa receita vem do mercado externo. Isso eu ia perguntar. 30% da receita vem da exportação. E os 70% do mercado interno, quais regiões vocês atuam? Então, principalmente Goiás, Brasília, Triângulo Mineiro, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Pará. Então a gente está nesse arco norte aqui assim, são as principais vendas, e a grande parte da nossa venda vem de vai para clientes, né, pequenos. Então assim, é o pequeno varejo, são mercados de 1 a 4 checkout. Então 50% da nossa venda está no pequenininho. Então assim, a gente já faz 25 mil entregas por mês. Desculpa, nós atendemos 25 mil clientes por mês com mais de 90 mil entregas por mês. Então são quase 100 mil vezes aí que a gente bate na porta dos nossos clientes aí todos os meses. Que bacana. Mas falando aí da história, né, então como que chegou até aqui, né, nesse ponto? O nosso negócio começou com meu avô, pai da minha mãe, não é o pai do meu pai, porque muita gente acha que na verdade é uma sociedade pai e filho, mas na verdade foi um negócio entre sogro e genro. Então meu avô está na avicultura desde 73. Então são 50 anos que a família,
né? Eu falo assim, respira e vive frango, assim, né? A parte da avicultura. E meu pai, que veio de um setor totalmente diferente, meu pai era de farmácia, né? De varejo de farmácia. Meu pai começou a trabalhar em farmácia com 9 anos de idade. Com 17 ele comprou a primeira farmácia, casou com a minha mãe com 21 anos e já tinha 2 farmácias. Lá em Itaberaí. Lá em Itaberaí, já tinha a vida dele independente. Só que no ano de 81, 3 anos depois que meu pai casou, meu tio, o único irmão da minha mãe, ficou doente, né? Meu tio tinha 18 anos na época, foi fazer uma cirurgia. Ele teve um problema durante a cirurgia e teve uma parada cardíaca, entrou em coma. E meu tio ficou 34 anos na cama, né? Até falecer em 2015. E nessa época, meu avô convidou meu pai para trabalhar com ele, porque ele teve que mudar com meu tio de Itaberaí. Meu tio morou em São Paulo, morou em Brasília, para tentar recuperar a saúde dele. Então, meu avô com meu tio. E meu pai assumiu os negócios do meu avô. Então, meu pai vendeu tudo que tinha para poder colocar nas granjas. Então, meu pai foi para a fazenda. Então, meu pai saiu de uma vida que era farmácia, vendeu, ele fala assim, a casa dele de morar com porteira fechada, né, que era com presente de casamento dentro, com tudo, vendeu tudo dentro, vendeu carro, vendeu tudo e colocou todo o dinheiro que ele tinha nas granjas e começou uma sociedade com meu avô nas granjas. E na época era só granja? Ou já tinha batedor? Não, só granja. Na época nós éramos produtores de frango vivo. Né? Eu falo, eu não era nascido, mas eu falo assim, a família era produtora de frango vivo. E em 86, meu pai e meu avô decidiram fazer um frigorífico. Então foi aí que veio a ideia de frigorífico, porque a gente era produtor de frango vivo. E esse frigorífico ficou pronto em 89. Aí eles demoraram 2 anos para conseguir abrir o frigorífico, reestruturar as dívidas, todo o capital da família. Venderam de novo praticamente todo o patrimônio que tinha e o frigorífico começou a rodar em 91. E você nasceu em que ano? 84. Então eu tenho 39. Então, assim, a empresa, né, então começou... Por isso nós falamos que a empresa tem 32 anos. E por que eu falo que eu sou a segunda geração? Por que a gente se considera... Quando eu falo a gente, eu e minhas irmãs e os cônjuges, nós nos consideramos segunda geração. Porque nesse momento da empresa, meu pai e meu avô, cada um foi para um rumo diferente. Então, meu pai ficou na indústria e meu avô foi para a fazenda. Então, assim, na parte da indústria, meu pai meio que, assim, ele foi fundador junto com meu avô teve um papel fundamental, né, na construção do negócio, principalmente na parte de crédito, de um apoio moral, de ajudar no negócio, mas quem tocou mesmo foi meu pai. Então, assim, é só uma forma que a gente define para fazer os trabalhos nossos de governança familiar, assim, então a gente se define como segunda geração. E de lá para cá, né, eu falo assim um pouco... E seu tio deixou herdeiro também ou não? Não, meu tio não deixou herdeiros. Meu tio faleceu em 2015 sem deixar herdeiros e acabou que a parte dele voltou para minha mãe. E meu pai... Vocês são quantos irmãos? É você e mais... Mais 2. Mais 2. Nós 3 somos no total. 3 irmãos, os 3 casados e já são 7 filhos nascidos e eu tenho um na forma. Uma, né? Eu não sei ainda. Na forma para nascer em abril. Então, assim, de 91 até agora, a empresa, só para falar, a empresa começou com 2.500 aves por dia. Então, ao longo desses anos, nesses 30 anos, né, hoje a empresa, a gente abate em dezembro agora, vai ter um abate real de 490 mil aves por dia. Né, até agosto do ano que vem, a gente deve chegar em 530 mil aves por dia. Então, esse é o nosso... o próximo objetivo, né, da empresa. E de lá para cá a gente foi o que, além de crescer o volume de produção, nós fomos também evoluindo na cadeia, né, verticalizando a cadeia. Então, fez fábrica de ração, fez incubatório, né, só que isso foi todo ao longo desses 30 anos. Então, se nós compramos pintinho de 73 até 2008. Então, nós ficamos aí 40 anos comprando pintinho. Aí nós fizemos o nosso primeiro incubatório, passamos a comprar o ovo, a incubar o ovo, fazer o pintinho, em 2008. Aí nós compramos ovos de 2008 até 2016. Então, em 2016, iniciamos as grandes matrizes. Então, ao longo desse período, foi um período de verticalização. Né? Então, muito esforço e muito trabalho, tanto em verticalização e governança, e profissionalismo para chegar. Tanto é que quando a gente visitou a fábrica lá aquela vez, eu não fui permitido entrar no incubatório. Ninguém entra naquele incubatório, senão haja contaminação, isso aí atrapalha a exportação. Você explicou um pouco lá. Então, assim, o frango ele é muito rigoroso em termos sanitários. O Brasil hoje ele é o maior exportador de frango do mundo. Nós somos o segundo maior produtor, nós perdemos para os Estados Unidos e somos o segundo maior exportadores, quando eu falo de Brasil, país. E por que a gente exporta tanto? Porque todos os outros países compradores acreditam, né, na nossa qualidade sanitária.
Então, realmente, o plantel não pode se contaminar, não pode pegar uma salmonela, não pode ter uma outra... A gente nunca teve gripe aviária em plantel comercial no Brasil. E isso é graças aos protocolos de sanidade. Então, para entrar no incubatório, eu mesmo, que já fui no abatedouro ontem, por exemplo, eu tenho que ficar 7 dias sem contato com aves, tomar um banho, para depois entrar no incubatório. Se eu quiser entrar numa grande matriz, eu tomo um banho na portaria central, fora o vazio sanitário, né? São 7 dias sem contato com aves. Tomo um banho na portaria central e para cada granja que eu quiser entrar, eu tenho que tomar mais um banho na porta na entrada de cada núcleo, né, de cada granja. Então, assim, é diferente, né? Às vezes, assim, você pode entrar no hospital, você assiste o parto, né, da sua esposa, assim, praticamente com a roupa do corpo, né? E no frango não é assim. Pelo menos sem uns 2 banhos e um vazio sanitário adequado, você não entra. Nossa Senhora. Hugo, sabe 2 coisas que me marcaram muito naquela visita à fábrica de vocês? Primeiro, a recepção de vocês no almoço na casa de Casa do meu vocês, pai, né? na casa de seus pais. Vocês abrem as portas aí para poder nos recepcionar. Aquilo ali mostra a simplicidade que vocês têm, de veia mesmo. Então, aquilo ali foi muito marcante. E o segundo, quando seu pai estava apresentando a indústria para gente, né, naquele bate-papo informal, ele falou: Guilherme, meu time de engenharia, não lembro muito bem não conheço de encanamento, tudo, mas ele só deu exemplo. Meu time de engenharia, se ele desenhou cano de 100, eu mando botar de 150. É, mais ou menos. Que eles não sabem onde minha cabeça vai chegar, e eu não quero ter problema, ter que parar a fábrica por conta de infra. Então, assim, como a visão de longo prazo dele fez as coisas acontecerem aí na prática. Então, é 50 anos, é 30 anos, é tudo isso buscando longo prazo, e chegou. Então, assim, a cabeça, eu vou falar assim, do meu pai, né, como fundador do negócio, e o nosso diretor de engenharia e obras, que é o Rimark, é um cara que está conosco tem quase 30 anos. Então, eles são muito alinhados, né, nesse mesmo propósito, que é assim, a visão de longo prazo. E então, assim, os dois têm uma visão assim que é invejável, né? Quando eu vejo os dois assim, eu falo, putz, será que um dia eu vou ser assim, né? Quando eu crescer, eu vou ser assim, né? E eles realmente, assim, em termos de visão de negócio, de avicultura, conhecem bastante. E meu pai pegou muito isso, ele fala assim, muito de viagem aos Estados Unidos. Então, assim, o que o americano sabe fazer bem? Infraestrutura, né? Aeroporto é grande, tudo sobra, né? Quando vai nos Estados Unidos, a rodovia parece que é maior do que as outras, as placas de sinalização é maior que nos outros lugares, né? Então, assim, os portos são gigantescos, então tudo que a energia é boa, então, assim, eles cresceram, fizeram tudo muito pensado em infraestrutura. E dentro desse crescimento da empresa, em 99, em 97, meu pai, quando fez a planta, ela abatia 2.500 aves por dia, mas ela tinha uma capacidade para 24 mil. Então, ou seja, meu pai tinha quase 10 vezes o crescimento ocioso na planta. Só que na cabeça dele, ele tinha 30 e poucos anos, ele era mais novo do que eu quando ele fez isso, né? Sua idade, talvez uns 32, assim, por aí. Não, que minha idade, eu sou de 84 também. Ah, você é de 84 também? Nós já estamos velhos, mas obrigado, viu, pelo elogio. Então, meu pai tinha, acho que uns 32 por aí, então foi 84, ele é 57. E meu pai fez o seguinte, ele queria, falou assim, bom, se eu chegar aos 70 anos, abatendo os 24 mil aves por dia, é isso que eu quero para minha vida. Paguei a faculdade dos meus filhos, né? Criei meus filhos, estudei e tal. Então esse aqui é o sonho grande. É o sonho grande, é chegar no abatedor de 24 mil aves. Só que isso foi em 91 que ele começou. Em 97 o frigorífico já estava com a capacidade estourada, acho que já eram 27 a 30 mil aves por dia em 97. O que aconteceu para esses planos se anteciparem tanto assim? 6 anos você chegar à capacidade máxima. Qual que é o perfil do seu pai? O que você acha? Acho que tem um pouco muito no perfil do consumo também naquela época. Não sei se você vai lembrar. A gente, né, assim, sabe das histórias. O Brasil era um país que sempre foi muito focado no consumo de carne vermelha, carne bovina. Só que a carne bovina ela vem encarecendo ao longo dos anos. E o frango naquela época, vamos falar da década de 80, a gente comia o frango quando? Era domingo. Eu falava assim, o almoço de domingo era o frango. E carne vermelha você comia todo dia na semana. Hoje é o inverso. Frango você come todo dia, a carne vermelha é o churrasco no final de semana. Então foi mudança cultural. Mudança cultural. Então, assim, em Goiás não existia cultura de frango abatido. Tinha um pouco, eu estava falando no interior de Goiás. Então, assim, a São Salvador que levou, a Super Frango, na verdade, na época não tinha São Salvador ainda, levou essa cultura de frango abatido pro interior. Meu pai falava, quando ele batia na porta de um cara lá para vender, o cara falava assim, não vou comprar porque semana que vem você não vai ter o frango de novo para me vender.
Porque todas as empresas vêm aqui, vendem, mas depois passam 1, 2 meses sem ter o produto. Então, meu produto na loja eu preciso de regularidade, não posso ter ruptura. E isso meu pai falou, não, comigo é diferente, eu vou te vender hoje, amanhã, depois, toda semana eu tô aqui. E aí a gente acabou ajudando a desenvolver o mercado e a cultura do frango abatido em Goiás. Não existia isso. Então a capacidade fabril com essa questão de visão de longo prazo e regularidade na ruptura, porque Não tinha ruptura, né? Então assim, a gente entregava, então se um cara, sei lá, no interior de Goiás, lá em Itaberaí, né, nossa cidade, que é interior. A cultura era aqui de frango vivo. A gente né, interior comia frango com pena, né? Que fala assim, você matava no quintal, escaldava ali no quintal, viscerava e cozinhava, né? A cultura do frango caipira e tal. Então isso acabou que, né, nós ajudamos a levar essa cultura do frango abatido para o interior. Então assim, por isso que eu acho que foi um dos fatores que pode ser que tenha ajudado, né, o frigorífico, né, ter enchido, vamos falar assim, aumentado sua capacidade, o abate tão rápido. E nessa época, que eu, assim, só para voltar àquele tema da visão e do planejamento, em 99, meu pai, meu avô e o Rimark, que é esse cara que é o nosso diretor industrial, saíram para uma viagem no Brasil inteiro, visitando todos os frigoríficos, para decidir que tamanho que ia ser a planta, porque a planta já estava estrangulada, ela estava na capacidade máxima de abate, que era 30 mil aves por dia. E, na verdade, eles pensaram assim, bom, então vamos fazer um frigorífico de 80 mil aves por dia. Ah, não, o de 80 não é bom mais, vamos fazer um de 120. Aí, durante essa viagem, não, o de 120 não é bom mais, o bom é de 250. Só que 250 mil frangos por dia, para nós estava com 30, é quase igual daquele salto de novo de 2.500 para 24 mil, para 30 mil que a gente chegou. Então, assim, precisava de dar um salto quase 10 vezes de novo. O custo, eu fico imaginando o custo operacional disso para manter um negócio com 90% de ociosidade. E só que o pior era assim que meu pai falou que nessa época, 97, eles contam a história, a Perdigão veio para Rio Verde. Era um investimento monstruoso com uma planta de 250 mil aves por dia, 256 mil. E o pessoal fala assim, como assim? É Perdigão, que é uma gigante do setor. Tá vindo para Rio Verde com 250, como que uma empresinha aqui, fundo de quintal, no interior de Goiás, vai fazer um frigorífico do mesmo tamanho? Então meu pai falou assim, não, mas eu não tenho prazo para fazer. Isso aqui é projeto de vida. Se eu fizer isso em 10, 20, 30 anos, não tem problema, eu não estou preocupado com isso. Mas eu preciso de uma visão de longo prazo. E aí, por que eu vou voltar aos Estados Unidos? Por que eu falei de infraestrutura? Porque a vida toda, meu pai sempre acreditou que a infraestrutura, que é o cano, 150 polegadas, um cano, né, vamos falar assim, uma parte de fiação melhor, né, vou falar assim, de estrada, de arruamento, uma infra parruda que garante o crescimento da empresa. Então, na época nós fizemos, né, isso aí já vou falar dos anos 2000, então a primeira coisa que um frigorífico precisa, água. Então fomos lá, fizemos uma estação, uma captação de água e tratamento de água robusto. Outra coisa que precisa, o tratamento dessa água. Então fizemos as lagoas de tratamento de efluente, né, que suportava já o crescimento pensando nas 200 mil aves. O resto, o que nós fizemos? Energia. Então precisa de energia para crescer, então já vamos começar a trabalhar nos projetos de energia, porque a gente sabe que a energia ela não anda no mesmo ritmo, às vezes o fornecimento, né, a disponibilidade de energia não anda no mesmo ritmo do crescimento da empresa. Então fomos lá e investimos na energia. Depois investimos em arruamento, então assim, asfalto. Então a planta, se olhava, era uma planta pequenininha, um monte de terraplanagem, porque lá no futuro o prédio tal, né, falar assim, a fábrica de farinha vai ser naquele lugar, a caldeira vai ser naquele lugar e tal. Então assim, a gente tinha a visão de onde seriam as coisas, fizemos asfalto tudo em volta, e grama. Aí o povo chegava lá e falava assim, você gosta de... Eu falava pro meu pai, brincava, Zé Garrote, você gosta de grama, né? Você não gosta de indústria. Porque se a indústria é pequenininha, você só tem grama e terraplanagem. Mas já tinha uma infraestrutura pensando no crescimento. E o crescimento nosso foi modular. Então, assim, de lá para cá, saí de 30 para 300, né, mil frangos por dia. Então, assim, essa planta de Itaberaí, depois de um tempo, a gente achou que o ideal não era 250 mais, já era 300. Depois os 300 virou 320. E hoje nós estamos batendo 350. Né, mil aves por dia ali em Itaberaí. E vocês têm outros parques aonde? Em Abate a gente tem outra indústria em Nova Veneza, que nós compramos em 2018, era de um concorrente, a gente comprou o frigorífico, fechou, porque precisava de uma reforma, acabou que nós reformamos o frigorífico todo, quase colocou no chão e fez um outro. Reinaugurou 2020, bem no começo da pandemia. A inauguração, o primeiro dia de Abate, se não me engano, foi 2 de março. Nossa. A pandemia, lockdown em Goiás, foi dia 17. Né? Nem sei se a gente tivesse deixado para inaugurar dia 20 de março, a gente teria condição de inaugurar, né? Se o Estado deixaria a gente inaugurar, né? Colocando 600 pessoas na indústria. Né? E
E deu certo, então assim, a indústria ali começou de novo, devagarzinho, com 20, 40 mil asas, mas já foi uma indústria feita pensando em 160 mil asas por dia. Então agora, em dezembro, a gente já chega lá a 140, 2 anos depois da inauguração. E o 160 já não é o número lá mais. O número já é 180. Então, assim, é um negócio que ele é bem Então dinâmico. vocês têm 180 com 350. 530 já está no limite. 530 já está no E limite. vocês já estão fazendo 490. Estamos fazendo 490. Então, que ano que vem, agosto do ano que vem, a gente atinge os 530. E aí tem que buscar de novo, né? Sendo o negócio não pode parar, né? E o plano vai ser de 90% de ociosidade de novo? Como que tá a visão de longo prazo aí? Então, a gente acabou que, além do frango, nesses anos a gente investiu em outros produtos. Em linha de processados, produtos industrializados. Lá em Itaberaí, não se lembra se quando você foi, a fábrica já estava pronta. Já estava pronta. Então, Linguiça. Então, hoje a gente faz lá em Itaberaí linguiça, calabresa, mortadela, salsicha e empanados. Então, hoje em Itaberaí nós fazemos já quase na verdade nós fazemos 2.800 toneladas por mês de processados. Já é bastante coisa. Só que a gente tem uma outra linha, né, também na marca Boa, que são os parceiros que fazem para nós. Né? Então, tem alguns parceiros que fazem produtos lácteos, tem outros que fazem pescados, então a gente tem tilápia, batata, vegetais, né, manteiga, requeijão, então tem vários outros produtos. Então, assim, grande parte do nosso crescimento hoje vem também dessa linha de produtos que não é frango, vamos falar assim, ou que não é o frango in natura, que é peito, coxa e asa. Como que tá a representatividade de Boa hoje no grupo? Então, Boa, no mercado interno, porque a gente separa mercado interno e externo, né? Então 30% do total é exportado e do 70% que fica no Brasil, 17,5% é Boa e 25% do total que a gente já vende no Brasil hoje são produtos processados, tanto Boa quanto Super Frango. A empresa evoluiu muito nesse sentido. Então, assim, essa é uma das avenidas de crescimento nosso. Então, quando olha... Gera maior margem. São produtos de maior valor agregado, né, geram mais praticidade para o consumidor, porque hoje o que nós, né, como empresa, temos como direcionamento é isso, né, levar praticidade para o consumidor final. Então, levar para o cara, produto mais prático, mais fácil de fazer, mas sem perder também o frescor, a qualidade, né, assim, respeitando bem, né, vou falar assim, a parte de rotulagem, né, e tabelas nutricionais, né, buscando sempre produtos mais, a gente fala, com mais apelo à saudabilidade. Por exemplo, tem um produto nosso, que é um empanado, né, empanado super frango, de frango. Nós compramos uma indústria, uma planta, né, praticamente 100% importada, né, veio da Europa. Tem de melhor equipamento no mundo de empanados, a gente colocou, hoje tem lá em Itaberaí. Melhor fábrica de empanados, salsicha e mortadela do Brasil é a nossa, Itaberaí, em termos de qualidade de equipamento e processo. O que nós fizemos? Todo empanado que você vai comer no Brasil, ele é pré-frito. Ele passou num tanque de pré-fritura. O nosso não. O nosso ele já passa por como se fosse um forno, né? Tipo um air fryer gigante, assim. Então, assim, 5% do nosso empanado, você já sai com ele de largada com 5% a menos de óleo do que o do concorrente. Ainda não tem nenhuma outra planta no Brasil que faz isso. Então, a nossa foi a primeira. Então, assim, tem muita coisa, né? Assim, bacana, eu falo assim, para fazer ainda. E no frango a gente não para, né? Também de crescer. Que você estava perguntando. Então, assim, uma avenida de crescimento são industrializados, processados, e outra é o frango. E aí no frango, né, do jeito que tá, a gente tem que buscar algum projeto orgânico, né, desse, de falar assim, bom, vou desenhar uma planta para 300 mil aves por dia, 360, e vou começar lá aos poucos. Mas Nova Veneza, porque o frango a gente mede linhas de produção. Então tem uma linha de produção em Nova Veneza, que é para 180 mil. Nós podemos fazer ali mais uma linha. Então tem espaço ainda para crescer orgânico em Nova Veneza com mais uma linha. Mais construído mesmo. Daria mais quanto? Mais 180. Mais 180. Dobrar de tamanho. Então daria para fazer uns 720 mil aves por dia nas duas plantas. Tá tranquilo aí. Serviço aguenta mais um ano. Não, serviço eu falo assim, eu brinco, a gente não pode ficar sem abrir frente de trabalho, né? Então você sempre, a empresa não pode estagnar. Então assim, tem uma frente de trabalho em processados, tem uma frente de trabalho in natura, que os dois também se complementam. Eu quero fazer um elogio pro seu time de vendas. O meu time é apaixonado no João Neto. Ali O cara bom de serviço, bom de prosa, coração bom, é igual vocês, é cultura, né? É cultural. Cultural. Aí, João Neto, ó, parabéns, viu? já dá pra eu ganhar um cafezinho a mais. Coisa boa. Depois elogio. Mas me conta,
E o processo de estruturação da primeira geração para a segunda, como que foi formatado lá internamente? Tá, assim, Suas irmãs, como que foi hoje esse então, desenho? como que tá hoje, né? Somos 3 irmãos. Uma irmã minha a irmã mais nova, ela é formada em Direito, ela é advogada, e ela é a nossa Compliance Officer lá da empresa, então ela cuida de Os compliance. 3 atuam lá hoje. Os 3 irmãos trabalham na empresa. E tem um cônjuge que trabalha, que é o casado com a minha irmã mais nova. Uhum. A minha esposa e meu cunhado mais velho não estão no negócio. Então, assim, hoje estou, né, como CEO da empresa, diretor executivo, presidente executivo. Minha irmã mais nova é Compliance Officer, ela responde direto para o diretor jurídico, é um cargo de gerente. E a minha irmã mais velha, ela é psicóloga, trabalha no RH. Lá a gente não chama de RH, a gente chama de gente e gestão. E ela responde direto para o diretor de gente e gestão. E ela é gerente também na área, então ela tem 2 gerências dentro do RH com ela. Uma é de investimento social privado e a outra é a parte das BPs, né, dos BPs de RH, né, ela que faz a gerência deles. Então, assim, nós 3 estamos na empresa dos irmãos. Meu cunhado, Lucas, ele é engenheiro, então ele trabalha no departamento de engenharia. Ele é um dos gestores lá, dos gerentes, né, da área de engenharia de obras. Meu outro cunhado, Mauro, tem projetos pessoais, está na agricultura, né, produtor de frango também independente, produtor de frango vivo para a empresa e agricultura. E a minha esposa, né, ela é, como se diz, do lar. Eu falei assim, tem o serviço mais pesado de todos, Isso é verdade. que é cuidar da meninada, né, não é fácil. E então, assim, nós, né, hoje a família está organizada dessa forma dentro do negócio. Mas como que nós, né, chegamos até aqui assim? Então eu entrei no negócio há 16 anos atrás, né? Você estudou fora, né? Você estudou Estudei nos fora. Estados Unidos. Como que foi? Aí fala agora um pouquinho da carreira, Hugo. Tá. Então assim, eu entrei em 2007 na empresa. Então vai fazer 17 anos que eu entrei na SSA. Como é que foi minha vida assim um pouco, né, de trabalho? Então assim, eu comecei a trabalhar na empresa como CLTista, né, mesmo em 2007. Mas a vida inteira, A gente respirou, a gente de uma respira. forma ou de outra, eu estava no negócio porque meu pai sempre puxou a gente pro negócio. Para ele era muito importante ter os filhos no negócio, entendendo o negócio e tal. E filho, quem é filho de fundador vai entender o que eu tô falando. Tipo assim, o fundador quer sempre o filho junto, e o fundador, né, é muito apaixonado no negócio, então é sábado, é domingo, ele tá todo dia, acaba levando o filho nasce naquele ambiente. E desde novo, como meu pai trabalhou muito novo, meu pai começou a trabalhar com 9 anos. Então meu pai sempre deu muito valor pro trabalho. Então assim, o principal valor da casa, assim, ó, tem que trabalhar. Então, eu brinco, se eu falar, a primeira experiência que eu tive com o trabalho, eu era moleque, eu falo assim, 8, 9 anos. Meu pai colocou para vender uns frangos na rua, sabe? Isso Literalmente. Isso é maravilhoso. Aí eu ia, batia de porta em porta, aí vendia os frangos. Aí naquela época eu nem sei que moeda que era, não era nem real ainda. Então assim, o dinheiro, como não valia muito dinheiro, não sei que moeda, era muito dinheiro, o volume de dinheiro, de nota que a gente isso. pegava, né? Aí um dia eu cheguei em casa com aquele monte de dinheiro e fui mostrar pro meu pai que eu tinha vendido, né? Tava rico, né? Aí ele pegou o dinheiro, contou, sei lá, umas 2, 3 notas, me deu, pegou o resto, pôs no bolso dele. Eu falei, como assim? Aí eu falou assim, o dinheiro, cara, eu nunca esqueço esse negócio pra mim, é uma passagem marcante. Ele falou assim, o dinheiro é meu. Eu falei, não, o dinheiro é meu, eu que vendi. Ele falou assim, não, isso aqui é a comissão pela sua venda, o frango é meu. Eu falei, não, o frango eu peguei aqui em casa, peguei na geladeira aqui de casa, no freezer aqui de casa. Ele falou, não, isso é meu. Eu nunca mais vendi, né? Que puto, eu não esqueço esse negócio. Eu já vendi picolé, laranjinha, bombom, cartão de Natal, roupa velha. Minha vida também, lá pros 6, 7 anos, eu já tava doido pra vender alguma coisa. Tem que vender. Eu tenho uma menina de 7 anos também, e ela falou, mas eu queria um dinheiro assim. Eu falei, vende alguma coisa. Isso. Aí começou, né? Faz uma pulseirinha aqui, fez uma laranjinha ali e começa a vender. Então, assim, tem que ensinar desde novo. E então, meu pai sempre me trouxe para perto do negócio de alguma maneira. Então, ele ia para a empresa, às vezes eu ia com ele ia fazendo, eu ia com ele. Só que aí, quando eu fui pegando uma certa idade, 12 anos, mais ou menos, 11 anos, todas as férias eu tinha uma obrigação, não com a empresa em si, não era um trabalho, mas eu tinha que estar em alguma área da empresa. Então tinha férias que ele falava assim, essas férias você vai andar com o pessoal do campo, que são os veterinários, ou tecnistas. Ah, beleza. Aí o cara passava em casa 4h30 da manhã, 5h30 da manhã. E você com 12 anos de idade. Eu ficava com o cara o dia inteiro.
né, visitando granja, falando com o integrado, né, entendendo o processo ali da granja. E meu pai falava assim, ó, na hora que ele comer, você come, na hora que ele dormir, você dorme, na hora que ele sair, você sai. Então era assim. Então, assim, sempre, né, respeitando o pessoal, assim, sempre, ó, né, você tem que respeitar o que o cara falou, a água parou, não tem duas conversas. Então, tudo bem. Então, assim, aí tinha época que era isso, eu ia pra granja. Tinha época que ele falava assim, não, essa época você vai andar com equipe de vendas. Aí o Carlinhos, você conhece? Carlinhos, né? Nosso gerente. Carlinhos tem mais tempo de SSA do que SSA mesmo. Acho que ele começou antes da empresa. Tem 30 e poucos anos conosco. E o Carlinhos falava, meu pai falou assim, ó, você vai andar com o Carlinhos essas férias. Aí eu vim aqui pra Goiânia. Aí o Carlinhos morava em hotel, eu ia pro hotel com ele, né? Tipo assim, ficava junto, passava algumas semanas aqui, visitando o cliente, entendendo do processo e tal. Ah, outras férias você vai pra fazenda. Então, era moleque, cara. Tipo assim, eu achava ótimo, né? A melhor coisa do mundo era ir pra fazenda, porque eu tinha um carro, né? 13, 14 anos, tinha um carro pra mim. Aí levava peão pra fazenda, fazia pagamento, comprava madeira, fazia de tudo. Então, assim, meio que, vai tocar o negócio. E acabou que isso fui aprendendo, né, com o negócio, então sempre tive gosto. Então, assim, eu sempre soube. Uma coisa, eu nunca tive dúvidas, que eu ia fazer administração, porque eu queria trabalhar na empresa. Ah, beleza. Aí, com 15 anos, eu decidi, falei, eu quero fazer FGV, botei na minha cabeça que eu ia fazer FGV. E queria trabalhar. Só que eu morei em Itaberé até os 17. Então, só que eu estudava em umas, então eu ia e voltava todo dia. Então, eu saía 5h30 da manhã, a gente saía e voltava 2 horas. Chegava em casa 2 horas. Morei em umas, fiquei 5 anos em umas, indo e voltando todo dia. Nossa. Aí, quando eu vim para Goiânia, eu fiz 3º ano aqui, aí eu prestei vestibular, acabei passando na FGV do Rio e fui pro Rio. Aí foi uma época que eu fiquei um pouco mais afastado, porque morando no Rio, eu vinha para Goiânia pouco. E quando eu vinha também, assim, não tinha muita interação, assim, com o negócio, que era mais final de semana, era bem rápido. Mas nas férias, meu pai sempre trabalhava. Sempre me botava, não para trabalhar, era motorista do meu pai. Né? Então, assim, entra no carro, senta aqui e vai dirigir. Então, assim, ele entrava na reunião, eu entrava junto. Aí ele ia negociar um equipamento, visitar um fornecedor em algum lugar, eu ia junto. Né? Recebia alguém em casa, eu tava junto. Vamos falar com o governador, falar não sei quem, né? Sempre tava junto ali, muito como ouvinte. Aí acabou me ajudando muito. Depois de 4 anos, eu trabalhei na IBM 1 ano, lá no Rio, né? Então, fiquei um tempo lá e voltei para Goiás em 2007. Né? Então, quando eu voltei, né, minha primeira função na SSA foi no departamento de produção animal. Então, eu entrei na empresa trabalhando na área de produção animal, que é toda a parte de frango vivo, que é o começo da nossa cadeia, né? Então, assim, é bem, bem lógico, assim. E na época, o cara que é o nosso diretor atual, ele entrou no mesmo mês que eu, só que ele entrou para ser gerente lá na área, e eu entrei lá como, né, vamos falar assim, quase que o filho do dono, né, que para entender um pouco do processo. E nesse tempo tinha uma menina que chama Michele, que trabalhava com a gente nessa época, trabalhou muitos anos, né? Ela era que coordenava a área, e ela saiu por causa de licença maternidade e tal, só que ela não voltou depois disso. Ela acabou ficando, né? Optou por sair. E eu e o Roberto caímos de paraquedas junto lá na área de produção animal e trabalhamos juntos 2 anos. Eu mais com a parte com viés administrativo, gerencial, e ele com viés técnico, ele é zootecnista. Mais com a parte de nutrição, né? De toda a parte, vou falar assim, da parte biológica do frango, de biologia. E depois de 2 anos eu saí dessa área, fui pro comercial. Aí eu sou apaixonado na comercial, gostava demais e fiquei no comercial minha vida inteira, até que um dia meu pai falou assim, cara, sai do comercial, eu não aguento ver que mais, vai fazer outra coisa. Aí nesse tempo, né, de comercial, a gente criou a marca Boa, reestruturou toda a marca Super Frango, né, então assim, teve uns projetos, a exportação começou a acelerar muito, então o comercial era mercado interno, externo e marketing. Aí vem o viés da segunda geração com cabeça nova para trazer inovação. Aí a segunda geração, acho que assim, eu como segundo, só que tem uma vantagem, né? Meu pai sempre foi muito descentralizador, meu pai sempre foi muito aberto. Nunca me podou, nunca falou assim, isso você não vai fazer. Então assim, muita coisa que eu trazia, às vezes ele não gostava, mas falava não, ou deixava fazer, tipo assim, meio que, né, talvez tipo assim, com aquela sabedoria de deixar errar, vai lá, né, faz as cagadas e depois você vai voltar e vai aprender. Então acabei que, pra mim foi ótimo, porque assim, a gente tinha muita autonomia, meu pai sempre, uma coisa assim, acho que nenhum colaborador da SSA pode reclamar de falta de autonomia. Lá todo mundo tem autonomia para fazer o que quiser, você sabe bem lá com a equipe comercial. Então os nossos colaboradores têm autonomia e eu tive também para fazer muita coisa, então a gente mexeu muito. A área comercial a gente reestruturou muita coisa na época.
E aí, nesse período, foi quando eu fui para os Estados Unidos. Aí, voltando um pouco, em 2011, só para te contar como é que a gente foi para os Estados Unidos. A gente contratou uma consultoria de governança familiar. Uhum. E esse pessoal Pode falar o nome? Posso, Hoft. Eu faço propaganda para ele, eu falo pro Wagner, para Renato, que eu sou o maior... eu sou o maior marqueteiro deles, né? Eu faço muito propaganda porque eu adoro o trabalho deles, são ótimos. Hoft. Hoft, Hoft. É uma empresa de São Paulo, empresa familiar também, que eles dão consultoria, né, sobre o tema governança familiar. E nessa época, quando a gente começou um trabalho com eles, que é de estruturar a família e tal, em um certo dia, o trabalho deles é muito bom. Qual que é a base do trabalho? Assim, ó, preparar a família para a continuidade do negócio. Então, é um trabalho de continuidade. Então, assim, eles falam muito assim, cara, a gente tem que mudar a mentalidade do herdeiro para sócio. Uhum. Essa é uma mudança sutil. Fala, cara, eu não sou herdeiro, eu sou sócio. Porque o herdeiro tem cabeça de dono. Uhum. E quando você é sócio, né, o ditado, um dos ditados mais antigos que tem assim, né? Quem tem sócio tem patrão, né? Tem que dar satisfação, que é diferente da cabeça do herdeiro. Principalmente o neto, né? O neto, neto de fundador, ele cresce com a cabeça que ele é dono, né? Não, meu avô é dono daquilo, meu avô é dono disso, daquilo, aquilo. Mas na verdade não é. Assim, o avô dele pode até ser o dono, né? Meu pai pode até ser o dono, mas a única certeza que eu sei é que eu tenho, de largada eu tenho 3 sócios, né? Terei 3 sócios, no mínimo. Que sou eu e 2 sócios, eu e minhas irmãs. Então, assim, meus cunhados, e tem minha esposa e tal. Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa questão da acionista, da sociedade como cabeça de acionista, e não como cabeça de dono. Então, o trabalho deles é basicamente isso: virar essa chave, preparar a família emocionalmente e com estruturas para ser um bom sócio, né? Então, e aí a gente começou esse trabalho com eles e eles, um belo dia, eles falaram assim, bom, como é que nós vamos fazer a sucessão do Zé Garrote? Então, assim, quem que são as peças-chave da SSA? Quem que são os caras-chave que nós vamos precisar um dia suceder? Não sabe a linha do tempo, mas uma hora vai ter que fazer. E meu pai, é óbvio, o nome, né? Assim, bom, o Zé Garrote um dia não vai estar mais entre nós. Como é que nós vamos fazer? E de todo mundo presente ali, né? Eu, minhas irmãs, meus cunhados e minha esposa, a gente... Quem que quer? Sou eu o único que levantei a mão, né? Eu falei, eu quero. Mas desde que eu tenha capacidade e seja bom o suficiente para fazer isso. Porque eu não vou colocar 50 anos de história no lixo por vaidade, ego, porque eu sou filho do dono e eu tenho que tocar esse negócio. E aí eles, né, a gente conversando muito, falaram, bom, mas você já estudou numa boa universidade, você conhece sobre o negócio, o que mais que falta então para te dar essa segurança para fazer? Eu falei, bom, não sei, mas eu acho que precisa de tempo. E aí eles falaram, por que você não faz um MBA fora? Você não faz um MBA? Eu falei, pô, mas o MBA aqui eu já estudei na FGV, eu vou ter que fazer um MBA onde? Na Dom Cabral? Então eles falaram, não, faz um fora. Eu falei, cara, fazer fora? Vocês estão malucos. Vou ficar 2 anos fora, 3 anos fora da empresa, isso não existe, não cabe, meu pai não vai deixar nunca. Aí eles falaram assim, não, conversa com ele e tal. Eu falei, bom, tá. Aí eles falaram, por que um MBA fora? Eu falei assim, olha, tem muito uma questão da parte de sucessão, tem que ter uma legitimidade. O que é legitimidade? Você tem que conhecer do negócio, você tem que estar bem preparado. E o MBA ajuda na preparação. Então, por exemplo, o mercado financeiro é uma coisa que o mercado financeiro valoriza. Seus fornecedores, seus clientes, até os próprios colaboradores da empresa, quando olham e falam assim, putz, não, assim, o Hugo veio, trabalhou, se preparou, fez uma boa faculdade, conhece do negócio, trabalha aqui já tem um tempo, né, fez boas iniciativas e tal. E agora visou um MBA fora para aprender um pouco mais para depois voltar. Já coloca respeito ali pela história, né? Pela bagagem. Você começa a ter legitimidade no processo, porque assim, você deixa de ser só o cara que é lá, o filho do dono que tá ali, porque você foi, né, colocado ali, sou filho do dono, vou ficar. Então, assim, eu nunca quis, eu sempre tive medo e vergonha do rótulo, né, de filho do dono, assim, então, assim, a gente fala... Eu acho que todo sucessor, todo herdeiro... sofre isso internamente. Então, assim, o pessoal fala muito, né, cria estrela própria, né, por isso que é importante o cara trabalhar fora, ter outra experiência, morar fora, estudar fora, para depois, quando ele voltar para a empresa, ele já tem a história dele. Ele tá ali na empresa por opção, e não por falta de opção, não dei certo na vida, nada deu certo, vou estar ali na empresa. Aí eu falei com meu pai, você tá ficando maluco. Aí nunca. Ficar 2, 3 anos fora. Quando você voltar, a empresa já é outra, a empresa cresceu, mudou, você vai perder a mão, você não dá conta de recuperar mais. Aí eu falei, pai, mas se eu for agora, na época acho que eu tinha uns 29, 28, 29 por aí. Se eu for agora, e eu já trabalhei uns 10 anos na empresa, e se eu for agora,
eu vou ficar mais 2 anos fora, aí se eu voltar com 30, 31 anos para casa e trabalhar mais 40, eu trabalho até os 70, vai dar 40. Mais os 10 que eu trabalhei, 50. Eu falei, tá bom, né? Se eu trabalhar 50 anos da minha vida, não tá bom, não. Ele falou, deixa eu pensar. Ele conversou com uns amigos dele, né? Trocou ideia com a turma e falou assim, isso foi, sei lá, tipo, 2013. Aí ele voltou e virou e falou assim, você vai logo e volta logo, então, em outubro. Cara, isso era outubro, em dezembro eu já tava nos Estados Unidos. Comprei passagem, já arrumei casa e fui embora. Aí eu fui estudar inglês, aí, né, meu inglês era fraco. Então, assim, eu tinha feito intercâmbio na Austrália, mas meu inglês era fraco. Então, para TOEFL, nota mínima que você precisa para entrar num bom MBA. O GMAT, que é uma prova que tem que fazer, é como se fosse um Enem nosso aqui, mas só para o mestrado Não, não é só para não é só para MBA. Tem outras áreas de mestrado que você faz para você precisa do GMAT para fazer. E eu acabei, o GMAT é muito difícil, a prova de inglês do GMAT. É uma prova de lógica e inglês, matemática, inglês e lógica. E aí eu fiz um cursinho lá e tal, entrei, apliquei, acabei entrando. Aí eu fui para Califórnia, fiquei mais um ano na Califórnia, eu acabei escolhendo um MBA de 1 ano, porque os de 2 anos são para pessoas mais novas. Nos Estados Unidos, o MBA de 2 anos, a idade média da turma é de 25, 26 anos. Então o cara tem 3 anos de experiência de formada, 4 anos. O MBA que eu escolhi, a idade média era 33. Então 11 anos de experiência de formada. Então eu era meio que o júnior assim da sala. E para mim foi muito bom, que eram pessoas eram 55, 56 alunos de 16 países diferentes, de vários setores diferentes. Então tinha gente de varejo, óleo e gás, cigarro, eu era proteína, tinha cara, todos os segmentos assim tinham alunos. E assim, aí você fala assim, mas o que você aprendeu lá? A sala de aula nada é diferente do que uma faculdade de administração ensina. Microeconomia, macroeconomia, né, estatística, RH, psicologia, marketing, tudo que você já viu na faculdade de administração. Então, mas o contexto, né, que está por fora, é muito, eu falo assim, é muito mais rico do que você vai aprender em sala de aula. Até quando fui escolher a universidade, eu tinha entrado em 3 faculdades, e uma delas era Emory, que é uma faculdade em Atlanta, e a Geórgia é o maior produtor de frango dos Estados Unidos. Então eu queria ir para Emory, porque era o maior produtor de frango dos Estados Unidos. E conversando com um cara americano, que até fornecedor, ele trabalhava na empresa, ele era o presidente da empresa que fornecia genética para nós. Falou, cara, não vai para Emory, vai para Califórnia. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não vai mudar seu meio, seu ambiente vai ser o mesmo, tipo assim, mesmas empresas, mesmas pessoas, você vai conversar dos mesmos negócios. Na Califórnia, não, você vai ser desafiado a todo momento. Como se diz, matar frango não é legal na Califórnia. O californiano não gosta desse negócio de sacrifício animal, de comer carne, o cara é vegano, né? Cada um tem um outro estilo de vida. E acabou que foi bom para mim, porque eu fui para lá e realmente esse desafio era constante. Então assim, ter que defender o negócio, né, em sala de aula, com um cara na rua, conversar uma coisa ou outra. E assim, acabou abrindo a minha cabeça e as portas para mim para conhecer outras coisas. Então assim, eu li muita coisa sobre tecnologia, visitei muito hub de startup. Então assim, porque eu estava no meio ali, né? Então assim, Los Angeles, acabou que Santa Mônica, nesse período, tinha virado um hub grande de startups, porque São Francisco estava muito caro para morar. Então assim, muitas empresas de tecnologia estavam descendo para Venice, para Santa Mônica. Então assim, acabou que me ajudou muito. Então assim, quando eu voltei em 2016, a cabeça era outra, né? Então voltei com a cabeça bem aberta, né, assim, para coisas porque assim, a gente que está na operação, você respira e vê a operação. Sua cabeça, assim, meu negócio, olha o frango. A gente só cresce quando a gente tem tempo de ócio. Isso. Porque na hora que a gente... E a operação é muito gostosa, né? Quanto mais você entra, mais tem coisa te puxando. Fica aqui, vem para cá. E não, a gente tem que ser muito, muito inteligente, racional de falar, deixa eu desligar, que senão esse negócio não vai crescer. Você não sai, né? Você até tem um estudo do John Davis, que é um cara é o maior pensador, vamos falar assim, de empresa familiar do mundo. É um cara de Harvard. Ele era da Harvard Business School lá de family, negócio de família. Hoje ele está no MIT. Eu vi uma palestra dele um dia em São Paulo e ele traz muito isso. Fala assim, cara, por que historicamente as empresas familiares performam melhor do que as não familiares? Então isso é estatística mundial. Então nós, empresas familiares, somos melhores que as não familiares. Porque a gente é barriga no balcão. Você está na operação, cuida do detalhe, o dono está ali dentro, tem uma cultura muito forte e tal. Só que ao longo dos últimos anos, isso não tem acontecido mais. As grandes empresas hoje do mundo não são familiares mais.
são grandes corporações ou empresas de fundo, né? O cara foi lá, fundou um fundo, comprou e tal. Mas por quê? Pela questão da inovação, da estratégia, da mentalidade, estar com a cabeça aberta, pensando um pouco fora da operação. Então, para mim, isso foi muito bom, de me ajudar a pensar um pouco também assim, bom, calma aí, a gente tem que viver, respirar o frango, beleza? Mas também eu tenho que sair, às vezes, um pouco, né? Assim, Lógico. olhar um pouco mais o macro, o amplo, para ver o que isso aplica no nosso negócio, né? Então, a gente trouxe, né, assim, startups para dentro da empresa, então a gente tem um veículo de investimento em, né, em algumas startups, então tem startups fazendo, né, eu falo assim, pilotando dentro da SSA, então assim, pelo menos atualmente a gente tem duas. Então assim, é uma coisa que você acaba aprendendo e trazendo coisas, pensamentos diferentes, que você falou, coisa da segunda geração, porque a primeira geração, a gente fala que ela construiu no Machado. Imagina um cara que foi lá, meu pai não tinha escola, o pai estudou até o segundo, terceiro ano no Malemar, juntou com mais meia dúzia de doido igual ele também, com pouca escola, e começaram a empresa do zero. Com o quê? Serviço, muito trabalho, como se diz, das 6 à meia-noite todo dia, muito esforço, muito erro, né? E assim, muita força de vontade. Então, assim, eles construíram, por isso que a responsabilidade não é grande, construíram do zero um negócio bacana, grande e tal. E a responsabilidade nossa é o quê? É pegar esse negócio, organizar de uma certa maneira, para que as próximas gerações, né, já peguem o negócio aqui pronto para poder levar para outra geração. Perfeito. Então, assim, só que a gente tem que fazer o negócio crescer, mas de uma maneira estruturada, né, de uma maneira hoje mais organizada, né, com padrões de governança, regras de governança bem claras, É isso que eu ia te perguntar. Pensando no nosso ouvinte, o cara tá ali com uma empresa de médio para grande porte ou médio porte, mas que não fez o trabalho de sucessão ainda. Qual o passo a passo, quais as dicas que você daria, que já passou por isso, para que ele encurte caminho ali não tá. dê tanto murro na ponta de A faca? primeira coisa eu acho assim, é contratar ajuda profissional, né? Assim, ter Uhum. os caras que sabem do negócio, né? Porque a gente não conhece desse. Não é o nosso métier, né? Nosso caso lá é produzir frango, né? Abater, processar carne e vender. Então esse é o que a gente sabe fazer. Então nós contratamos consultoria e tem, assim, eu falo, tem 3 áreas que a gente tem que trabalhar, empresa familiar. Uma é a empresa em si, segunda é a sociedade, que é o patrimônio que a gente chama, e terceiro é a família. Então na empresa, né? O que nós fizemos como empresa, tá, Guilherme? Isso aqui não é uma regra, não é o que é certo e errado, cada um vai seguir Tem sua sua trilha, particularidade, vai não seguir a adianta. trilha a sua jornada de governança. Então, eu gosto muito de falar de governança por isso, porque você tem que organizar a casa para poder, eu falo assim, pavimentar para crescer e dar um salto maior. Então, nós começamos essa trajetória já há um tempo atrás, pelaquela questão da visão. Meu pai um dia falou assim, um dia eu quero listar minha empresa em bolsa. Não sei se vai ser daqui 10, 15, 20 anos, mas eu quero. Por que eu quero? Porque a empresa fica mais organizada, o mercado está te vigiando, então a chance dos executivos fazerem uma coisa errada, né, assim, vai ser menor. Uhum. Então, assim, você tem regras de governança, então, que vai dar transparência para os outros acionistas. A parte de sucessão patrimonial fica mais fácil, né? O filho tem lá as ações dele, quer colocar a venda, vai lá, coloca a venda. Então, assim, na cabeça do meu pai isso não é garantia de sucesso, mas ele imagina que uma empresa aberta, ela tem mais chance de perenizar, Perenidade. Uhum. né, de perenidade. Então, em 2007, então bastante tempo atrás, logo quando eu cheguei na empresa, nós decidimos. Então, a primeira coisa da empresa que nós olhamos foi balanço auditado. A gente tinha um balanço auditado por um escritório aqui de Goiânia, mas não era uma Big Four. Então, nós contratamos uma Big Four na época, né, auditamos o balanço e ficamos com esse balanço auditado anual até 2016. 2016 para frente, a gente auditou o balanço trimestral e até 2020, e a partir de 2020 é balanço auditado trimestral padrão mercado de capitais. O que muda? Os sócios são outros, o escritório é outro, não é, por exemplo, a KPMG não é o escritório de Goiânia que atende, é um escritório de São Paulo. Materialidade aumenta, então na auditoria normal, se o cara olha, sei lá, 100, 200 notas de um processo, numa auditoria padrão mercado de capitais, ele vai lá 1000, então é 5 vezes mais trabalho, 3, 5 vezes mais trabalho. Então isso foi uma coisa que nós fizemos. Outra coisa que nós fizemos foi lançar um relatório de sustentabilidade. Então, em 2012, né, tempo atrás, o relatório de sustentabilidade, que já mostra as práticas da empresa, boas práticas, tem as demonstrações financeiras do nosso negócio. Isso vai
né, assim, você chega lá né, nos agentes financeiros, fala assim, ó, tá aqui meu relatório, o que eu tenho feito, estou fazendo, para onde que a empresa vai e tal. Então, assim, você começa a dar transparência para o mercado. Você começa a gerar valor. Gerar valor. Eu tenho uma frase que eu gosto mais, que é: primeiro você gera valor, depois você pede o valor. Depois você pede valor. É isso aí. Você começa a mostrar para o cara, assim, a importância, assim, não a importância do seu negócio, mas a qualidade, né, do nosso negócio. Então, hoje nós temos um programa de compliance muito bem estabelecido, né? Então, temos todos os nossos colaboradores foram treinados de acordo com o nosso código de ética. Temos um comitê de ética que analisa todas as denúncias e trata isso. Então, a gente tem um canal de denúncias. Ele é, vamos falar assim, multicanal, né? Então, tem um canal de denúncia via aplicativo, e-mail, telefone, site. Então, o cara pode entrar de várias formas no canal de denúncia. E ele é tratado de maneira independente, é uma empresa independente que recebe esse canal de denúncia. Então, a gente tem a questão da auditoria, tem uma área de controles internos da empresa. Então, assim, são vários pontos dentro da empresa. A nossa gestão, né, ela é modelo, nós contratamos INDG, que é a empresa que era do Falcone, né, em 2010, para criar o nosso modelo de gestão. Então, o modelo de gestão SSA hoje é baseado na Falcone. Aí nós ficamos com esse modelo 10 anos, recontratamos eles agora em 2021, né, redesenhamos o nosso modelo de gestão. Então, assim, são várias ações, iniciativas para manter a empresa, né, em um padrão, eu falo assim, aceitável de mercado. E tudo que nós fizemos, o São Salvador fez, foi para manter a empresa dentro dos padrões do novo mercado. Então, nosso conselho de administração é um conselho de maioria de membros independentes. São quantos membros? São 5. 2 dependentes, que é meu pai e o Rimark, que é esse nosso diretor de obras, e 3 conselheiros de fora. E você participa também ou não? Não, eu participo como... Sendo cobrado como executivo. Apresentando resultados. Né? Só. Tomando porrada. Até brinquei, na última reunião do conselho, fazia tempo que eu não apanhava desse tanto. Né? Então, assim, meu papel como executivo. Então, eu sou cobrado como executivo, né, da empresa, e então a gente tem um conselho. Então, assim, tudo que o novo mercado... então, assim, a gente tem os comitês que assessoram o conselho, comitê de auditoria fiscal, só com membros independentes. Né? Então, o conselho, né, recebe o balanço, né, os números da empresa, demonstrações financeiras, com o parecer do comitê de auditoria, para depois serem aprovados os números. Então, assim, a São Salvador hoje é uma empresa que ela vive sobre as regras, né, da B3, de acordo com os padrões do novo mercado, que é o maior padrão de governança que tem hoje, né, assim, no Brasil. Então, isso a gente já fez... Só que não foi um negócio que foi feito de um dia para o outro. Te falei lá, a primeira coisa que nós fizemos foi em 2007. Então, assim, tem uma história, né? Que 16 anos já trabalhando nisso. Devagarzinho. Todo ano faz uma coisa. Agora vamos começar a trabalhar mais forte LGPD. Amanhã vamos trabalhar mais forte tal área da empresa. Então, assim, a gente organizou, né? Organizou a questão das marcas. Então, a empresa foi se preparando aos poucos. Já no lado do patrimônio, nós temos... Hoje, a São Salvador, ela tem 2 sócios. Zé Garrote e Flávia, que são meus pais. Que são sócios de uma holding. E essa holding é dona da São Salvador. E do lado patrimonial, essa holding é uma holding só que tem só minha mãe como sócio. Por que isso aconteceu? Lá atrás, quando meu avô faleceu em 2002, meu avô tinha os 2 filhos, minha mãe e meu tio. E minha avó era uma herdeira do meu avô, né? Então meu avô faleceu, as ações da empresa as ações que meu avô tinha da empresa iriam para 3 pessoas. Só que na época, como meu tio estava na cama, né, estado vegetativo e tal, meu tio não podia receber ação da empresa, travava tudo da empresa. Quem que ia, né, assim, assinar por ele, tinha uma questão de curatela e tal, então muito complexo. Então nós passamos para o meu tio uma fazenda na época. Então meu tio, ao invés de receber ação da empresa, recebeu uma fazenda. Até porque se a empresa quebrasse, meu tio tinha como sobreviver. Ele era um da família que não tinha condição de trabalho, então fala assim, quebrou todo mundo, cada um vai fazer uma coisa. Arrendava a fazenda do meu tio, vendia, sei lá, e as despesas médicas dele seriam sustentadas com esse dinheiro. Mas foi o raciocínio nosso 2002. Então fizemos assim, o primeiro trabalho, né, de sucessão patrimonial, assim, né, estruturado. E aí 2010, minha avó já tinha um Parkinson avançado também, questão de saúde, e aí minha avó era acionista da empresa, e nós, né, achamos melhor que minha avó deixasse de ser acionista. Só que para ela deixar de ser acionista, as ações dela tinha que passar para minha mãe ou para o meu pai, e
e ela tinha que pegar alguma coisa também em troca dessas ações. Então, todos os bens da família, tudo, casa que eu moro, casa que meu pai, né, mora, fazendas, tudo que a gente tem, lote, qualquer coisa, nossa imobiliária, a gente criou uma holding e minha avó ficou dona 100% dessa holding. E ela pegou todas as ações dela da empresa, passou para o meu pai e para minha mãe, de forma que os dois ficaram com meio a meio da empresa. Então, esse é um outro trabalho que tem que ser feito, que é a parte da sucessão patrimonial, né? Então, fala assim, você tem a parte da empresa, eu falei todos os aspectos de governança da empresa, toda a parte da sucessão patrimonial, que é a parte da, fala assim, legalidade da sociedade. Então, nossa, é muito tranquilo hoje, muito simples. Minha mãe é dona de uma holding, que tem todos os nossos imóveis e bens, e meu pai e minha mãe são sócios de outra holding, que é sócio da SSA. Então, de maneira mais simplista, é fácil de entender. E agora, olhando lá da família, né? Então, fala que é o tripé da governança. Sociedade / patrimônio, empresa e família. E aí teve que trabalhar muito a família, aquilo que eu estava falando, né? A família ser herdeiro e diferença de herdeiro e sócio. Então, nós fizemos um trabalho com essa consultoria, que era mudar essa mentalidade nossa, assim, de herdeiro para sócio, e que o trabalho foi baseado na segunda geração. Então, eu, minhas irmãs, e meus cunhados e minha esposa. Então, a gente fez um trabalho, né, uma vez por mês, 6 a 8 horas por dia, sentava na salinha de reunião, fora da empresa, né, Campo Neutro, né, a gente já fazia ali aqui em Goiânia, em frente ao aeroporto, o pessoal chegava, já ia para a sala, fazia a reunião o dia inteiro, ia, né, e no final do dia eles iam embora para São Paulo, para tratar de tudo, regra de entrada de membros da família na empresa, como é que é essa contaminação de empresa com família, né, assim, por exemplo, né, tem no passado, muitos colaboradores da empresa prestavam serviços direto para a família. Então, por exemplo, como a gente tem a nossa área de fazenda lá. Então, eu tenho... O Lucas e eu somos sócios de um negócio. Então, nós temos lá, por exemplo, 50 colaboradores. O RH da empresa que fazia essa... Né, eles não pagavam esses colaboradores. Né? Assim, a empresa não carcou com essa despesa, mas o RH que fazia essa folha. Né? Então, o RH fazia essa folha. Então, assim, a gente acaba que ocupava um cara da empresa para fazer um serviço para a família. O cara do TI da empresa que cuidava, sei lá, da parte de automação da casa do meu pai. Né? Então, assim, um financeiro da empresa cuidava das finanças pessoais do meu pai, ou do negócio da família. Então, foram coisas que a gente foi separando e descontaminando. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um escritório de serviço compartilhado que ele cuida 100% da família. Então, assim, quando eu vou contratar ou fazer demissão de um funcionário, de uma pessoa que trabalha na minha casa. Usa o escritório. Tudo passa por esse escritório. Tem um problema na câmera de segurança da minha casa. Um cara do TI vai lá e resolve. Só que chega no final do mês, para não pesar para ninguém, então às vezes eu uso muito escritório, meu pai usa menos, ou outro usa mais. Chegou no final do mês, o escritório emite uma nota por cada serviço prestado e tá aqui, Hugo, ó, você custou X mil reais para o escritório. Zé Garrote, você custou tantos mil reais para o escritório. Porque hoje a estrutura nossa, fora da empresa, também ela cresceu. Né? Então, assim, acaba que meu pai hoje fora da empresa, na física, ele tem em torno de 150 colaboradores. Né? O Lucas e eu junto, acho que temos uns 60. Então, assim, tem um porte. Já tem um porte. Então, assim, o volume de dinheiro que a gente consumia da empresa para... eu falo assim, para bancar a família era muita coisa. Aí você fala, mas por quê? Não é tudo de vocês? É porque no dia de amanhã tem que ter transparência, porque senão, assim, às vezes eu, como um sócio, vou estar sobrecarregando a empresa em detrimento da minha parte pessoal, e aí minha irmã vai olhar e falar assim, mas por que você está viajando, sei lá, por que você está usando tal colaborador da empresa para prestar um serviço lá na sua casa? Então a empresa está pagando para você ser beneficiado? Então, assim, são coisas que a gente começou a fazer a separação, né, da empresa família. Então, hoje, sim, eu posso dizer que é zero, né, contaminação do que tem na empresa e o que tem na família. Né? Assim, então, a empresa hoje não demanda coisas, assim, a família não demanda muita coisa da empresa mais para poder fazer TI, sistema de gestão. Então, o software nosso de gestão, se tinha lá, sei lá, 10 colaboradores usando o software nosso, a licença era paga dentro da SSA, porque já estava no pacotão SSA, o software era o mesmo. Então, hoje já não é mais. Então, assim, tem um monte de trabalho. Por que faz tudo isso? Para dar transparência e falar assim, clareza, né, do que é a sociedade, porque se eu, como futuro sócio, porque eu já faço, né, meu pai e minha mãe é mais fácil, mas amanhã seremos
pelo menos 6 novos sócios, né? Minhas irmãs, eu e Não os tem por que alguém questionar. Então, tá tudo claro, tá tudo no papel, tá tudo escrito, né? Assim, a forma como fazer as coisas. Então, assim, não justifica, né? Por exemplo, pegar o avião da empresa e tirar férias com a família, tu vai falar assim, calma aí, por que você viajou no avião da empresa? E você estava de férias, você não estava, né? Você não estava a trabalho. Então, assim, eu tô pagando sua gasolina, né? Se eu tô pagando a despesa, manutenção, piloto e tal, e gasolina. Então, assim, isso em família, né? Já dá trabalho. Isso. Imagina no mercado. É. Né, a entrada de sei lá, um fundo na empresa, o cara compra um percentual da empresa, a empresa é listada em bolsa, você vai ter um mercado te cobrando. Então, assim, como que a família presta contas para o mercado? Porque nada mais é que dar satisfação para o mercado, né? Então, é bom ter clareza. Hugo, e o negócio aqui foi tão bom que a gente nem vê passando, né? Passou. Já deu, mas tem uma pergunta aqui que tá intrigando, às vezes tá intrigando o pessoal lá fora também. Já tem data para entrar na bolsa, para listar na bolsa? Não. Na verdade, assim, a gente fez o primeiro protocolo no ano de 2021, né? Foi quando a gente realmente queria ir ao mercado. Mas hoje um pouco aquela emoção, assim, aquela vontade, o desejo passou um pouco, né? Até porque o mercado deu uma esfriada, né? O mercado de capitais tá frio. Nós não vemos uma janela no primeiro semestre do ano que vem. O papel nosso assim, é de deixar a empresa pronta. E listar a empresa, assim, na nossa visão, tem que ser uma opção do sócio e não uma necessidade da empresa. Então, assim, quando o sócio falar assim, bom, agora é o momento, eu quero, tem que ser bom para o sócio, né? Porque senão, se você fizer no momento em que a empresa precisa disso, a gente acaba sendo, vamos falar assim, prejudicado, acaba o sócio sendo estrangulado, né? Então, na nossa visão, assim, é quando for o melhor, né, momento para o sócio, seja quando o negócio estiver mais valorizado, né? Proteína não é um bom ano para proteína, nós estamos num ano muito duro para o setor de proteínas. Então, assim, a gente não está no melhor momento, né, para fazer, né, a listagem. Então, pode ser que venha aí no futuro. A gente tem desejo, quer fazer por questões de sucessão, governança. Então, assim, a gente é uma forma de crescer mais estruturado, sem endividar a empresa, né? Estão se vendendo, né, parte do capital do acionista. Então, assim, é bom, tem as vantagens, não é fácil, né, prestar conta do mercado. Todo trimestre tem, como se diz, alguém cutucando sua costela ali para falar assim, e aí, como é que vai ser esse, né, trimestre que vem e tal. Né, tem o ônus e o bônus, mas deve demorar um pouquinho. E vou te falar meu sonho grande, que hoje você me inspira a que é possível realizar. Vocês estão com 8.000 colaboradores na base. 8.000. Eu tenho um sonho grande de ter 5.000 na minha base. Amém, vai chegar lá. Que se a gente ajuda o mercado aí, enfim, a gente ajuda a construção de sonhos de várias famílias, isso é positivo demais. Eu tenho 11 anos para cumprir essa meta. Amém. Até os nossos 50. Até os nossos 50. Com quantos que você está hoje? 39 também. Não, falou colaboradores? 780 hoje. 780. Até 5.000 não vai chegar lá. Deus abençoe, vai chegar. E Hugo, muito obrigado, viu? Foi um papo sensacional aí, tanto pela história, quanto pela sucessão, pelo profissionalismo, pela governança. Eu não tenho dúvida que vai inspirar muita gente que está nos ouvindo agora, viu? Não, coisa boa, Guilherme. Obrigado, né? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui, né, para os nossos ouvintes, né, um pouco da SSA, um pouco da nossa história. É uma empresa que uma história, eu falo, não é muito diferente de todas as histórias de empreendedorismo que eu conheço. É uma história de luta, trabalho, suor, choro, lágrimas, mas muita alegria também, bons resultados. E assim, e o que, né, a gente puder contribuir para, né, famílias empresárias, eu também gosto muito disso, né, de poder doar um pouco aí do nosso tempo, da nossa história. Assim, como eu falei, não tem a verdade absoluta. Assim, é só contando um pouco da nossa experiência mesmo para os nossos ouvintes aí. Quem quiser, né, visitar a empresa, fica à vontade, estamos lá e quiser bater um papo sobre isso. Perfeito. E eu tenho um tripé que eu falo que se a gente tem Deus, saúde e família, a gente empreendedor é meio doido. Tudo resolve. Então, se essa base está bem estruturada, filho, o resto vai fluir. É isso aí. Amém. Pessoal, quero agradecer vocês por terem ficado aí, participado de mais um PodGui. E não esqueça de dar o joinha, deixa seu like aí, comenta, envia para alguém que vai inspirar com essa história.
e vamos embora ajudar esse empreendedorismo Brasil afora. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado a todos vocês.